Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula, mais uma grande aula de legislação de trânsito, e hoje nós iremos estudar mais uma resolução, né? Resolução essas editadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Nós temos centenas e centenas de resoluções editadas aí no Brasil. Particularmente eu acho um excesso de resoluções, mas quem sou eu para comentar essas coisas, né? E essa resolução, a 357, ela vai tratar do quê? Vai tratar do regimento interno da JARES, né? JARES, a gente sabe que é um órgão julgador importantíssimo, um órgão julgador de quê? De recursos infracionais, né? Então são juntas administrativas. Professor, por que são juntas administrativas, né? Porque compõem a administração pública, né? De recursos. O que é o recurso? Então, o condutor, o proprietário do veículo, ou seja, qualquer usuário do sistema de trânsito, recebeu uma penalidade, uma infração administrativa, e ele não concorda com essa infração. E aí, professor, se ele não concorda, no Brasil, na nossa Constituição Federal, ele é concedido, todo brasileiro, tanto na esfera administrativa quanto judicial, o quê? A capacidade de você não concordar com aquela, de recorrer, entrar com recursos, recursos de infrações. Então esse é o papel da JARE. Olha só, isso aqui, professor, está fazendo, estabelece diretrizes para a elaboração. Professor, por que estabelece diretrizes para a elaboração? Você tem que entender o conceito para aprender, compreender, né? Olha só, nós temos no Brasil centenas e centenas de JARES. Olha, se brincar, nós passamos de milhares de JARES no Brasil. Eu não tenho uma estatística aí de quantidade de JARES que nós temos no Brasil, mas elas são muitos, milhares, vou colocar assim milhares entre aspas, que eu acredito que deve passar de 1000 JARES no Brasil, né? Professor, e aí, professor? Aí eu digo para vocês o seguinte, você já pensou, se não tivesse uma diretriz, uma orientação geral para a elaboração da JARE, cada JARE obrigatoriamente tem que ter o quê? O seu regimento interno, ou seja, como que as regras como deverão funcionar. Então é o seguinte, o CONTRAN, aí na casa aqui não foi nem um CONTRAN, já veio direto o quê? Foi direto aqui, foi direto já o CTB. O que o CTB disse? Olha, CONTRAN, você vai elaborar as diretrizes para a elaboração, para as diretrizes para a elaboração das JARES no Brasil todo. Ou seja, para quê? Para ter uma uniformização, uma padronização de entendimento, de diretrizes, de regimento interno, principalmente de funcionamento no Brasil todo. Esse é o trabalho dessa resolução. Vem comigo, resolução curtinha, né? O mais importante não é a resolução, é o anexo dela, onde traz as diretrizes, né? Então, estabelecer diretrizes para a elaboração do regimento interno da JARE, ok? No anexo dessa resolução, revoga 233, né, de 2007, e essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Alfredo Pérez da Silva, presidente esse, que eu digo para vocês aí, que eu acompanho o trânsito aí um pouco mais de perto. Esse cara aqui ditou muitas resoluções. Bacana? Vamos lá, anexo, né? Então vem comigo, agora a gente vai estudar a estrutura do regimento da JARE. Muito importante, isso aqui inclusive ajuda no estudo da JARE lá do CTB. Diretrizes para elaboração. Introdução. De acordo com a competência que lhe atribui o inciso 6º do artigo 12, né? Ah, professor, e aí, né? Aluno meu vai entender, né? O artigo 12, né? Ele trata das competências do CONTRAN. Das competências do CONTRAN. Inciso 6º do artigo 12. O que diz o artigo 6º, né? Diz que o CONTRAN, ele vai elaborar o quê? As diretrizes para o regimento interno, RI, da JARE. Então está aqui, então ele está cumprindo um dispositivo aqui da lei, inclusive, né? Lei, 5.503, né? Nada mais é que o nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, de 97. Bacana, 10, né? Então aí o amparo. Então, o item 1 nada mais é o amparo legal que trouxe, né? Para a edição disso, né? De acordo com o inciso, né? Ok, tranquilo, vamos lá. Inciso 2, que diz, da natureza e finalidade da JARE, né? Ou seja, qual que é a finalidade dela? É um órgão inerentemente o quê? Julgador. Então, a JARE são órgãos colegiados, isso pode cair na prova, né? Professor, o que significa um órgão colegiado, né?
Um órgão colegiado significa dizer o seguinte, que não é um órgão de apenas uma pessoa, né? Não há uma decisão, pessoal, é o quê? Uma decisão colegiada, né? Há um colegiado, a gente vai ver nessa aula também, que esse colegiado, ele é formado pelo, no mínimo, 3 membros, né? Vou até colocar aqui, ó, no mínimo, 3 membros, né? Ok. Já vi em prova de trocar a palavra colegiados, né? Colocar órgãos aí unipessoais, né? Decisões monocráticas, negativas, são colegiados. Componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ok. Então a JARES compõe, ó, o Sistema Nacional de Trânsito, né? A gente já viu isso lá no CTB, bacana, né? Responsável, olha só, produto principal da JARE, ó, julgamento, né? Atribuições de julgar. Julgamento que administrativo, porque dentro da própria administração pública, de quê? De recursos interpostos contra penalidades. Então, o usuário do sistema de trânsito recebeu uma penalidade, ele não concorda, o que ele vai fazer? Vai entrar um recurso. Aonde que vai ser analisado o recurso? Vai ser analisado pela JARE, aplicado pelos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários, né? Então, a partir do momento que ele traz aí, ó, entidades executivos ou rodoviários, significa dizer que ele colocou praticamente aí todos os operadores do Sistema Nacional de Trânsito aí que poderão aplicar penalidades, né? 2.2, vem comigo aqui. Olha só, professor, aonde que tem JARE? É uma JARE só no Brasil? Não. Não é, ó, haverá junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário. Olha aí, cara, né? Professor, órgão executivo. Vamos colocar aqui, ó, a nossa CEMOB, né? Ó, que CEMOB, ele é um órgão municipal. Eu estou colocando exemplo aqui do meu município de Cuiabá. A CEMOB, ele acumula as atribuições de executivo e rodoviário das vias públicas no município de Cuiabá. Então, junto à CEMOB, tá? Você pode ter certeza absoluta, né, que vai trabalhar uma JARE, uma ou umas, né? Vou colocar aqui, ó, no plural, né? Olha aí, né? Isso aqui é municipal. Professor, quer mais, professor? Olha aqui, nós temos aqui, ó, o Detran, PRF, pronto, né? Ó, Detran, né? Pô, massa, né? Então, junto a cada órgão desse aqui, tá, você vai ter uma famosa JARE, né? Por isso que eu disse que nós temos aí milhares, né? Só para você ter uma ideia, no município de São Paulo, né? Junto lá à Secretaria de Mobilidade Urbana, não sei se essa é a estrutura ou o nome, quando eu fiz uma pesquisa para elaborar uma aula agora recentemente, salvo engano, lá tinha 17 juntas. 17 juntas só no município de São Paulo, né? Ok, né? Vamos lá. Haverá junto a cada órgão, né? Ó, cada órgão executivo de trânsito ou rodoviário, uma quantidade. Quando ele fala uma quantidade, que pode ser uma ou mais de uma, né? Ó, pelo menos uma ou mais de uma. Vai depender o quê? Da demanda de infrações, né? De JARE necessária para julgar dentro do prazo legal, ok, né? Prazo legal aí é normalmente 30 dias, né? 30 dias, então aí, né, 30 dias, os recursos interpostos contra as infrações de trânsito, né? Bacana. Professor, por que o legislador, né, por que a Constituição, por que o CTB, a Lei 9.503 de 97, ele colocou essa estrutura que deverá funcionar a cada órgão, né? Ele fez o quê? A descentralização do julgamento, para ser mais rápido, mais ágil. Então o PRF foi lá, aplicou no seu estado, na superintendência, naquela superintendência já tem uma JARE em funcionamento, o cara já vai julgar ali, né, o recurso, né? Claro que tem que ter recurso, né? Existe aí muitas coisas arbitrárias, né? Principalmente aí, quando, por exemplo, há uma clonagem aí do seu carro, da sua placa, né? E aí, pô, não foi você. Você tem que ter o quê? Tem que ter o recurso, tranquilo, né? 2.3. Sempre que funcionar mais de uma JARE, junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Então, deve ter uma pessoa responsável pelas JARES, né? É claro, né, que isso vai definir pela quantidade aí de recursos que julga, né? A legislação é bem clara. A quantidade necessária para julgar dentro do prazo, né? Não estabeleceu limites. Esse é o parâmetro, né? Vem comigo.
As JARES funcionarão junto, é isso que eu falei para vocês, né? Então nós temos aqui 3 esferas, federal, estadual e municipal, né? Estadual, junto aos órgãos, entidades executivos rodoviários da União, DENIT e PRF, cada um com a sua JARE, né? Ok, 2, B, se tem federal, tem nos estados. Nos estados vai ser onde, órgãos e entidades executivos, todos os DETRAN do Brasil têm a sua respectiva JARE, e o estado tem seu órgão rodoviário, né? Seu órgão rodoviário pode ser uma secretaria, pode ser um DER, o Departamento Estadual de Trânsito, e assim por diante, de rodagem de trânsito, né? Então vai ter E, claro, no município, né? Município junto lá os órgãos aqui executivos, né? Ou rodoviários municipal. O município pode ter, né? Dependendo do município, ele pode ter uma secretaria, né, a municipalização do trânsito, que a secretaria ele vai exercer atividades executivas e vai exercer atividades de rodoviário de trânsito. Pode ter uma JARE só para economizar. Com certeza, né? Bacana. Bingo, tá aí para vocês, né? Professor, o que compete a JARE, né? Essas competências da JARE aqui, elas vêm sendo replicadas junto à competência que está lá no CTB. Né? Primeira competência dela, né? Olha aqui, bingo, importante, né? É a competência, a natureza, o produto originário dessa entidade. Qual que é, professor? É exatamente essa, julgar. Julgar recursos interpostos pelos infratores. Quem são os infratores? São qualquer usuário do sistema de trânsito lá. Ele pode estar recebendo uma infração, né? O professor pedestre pode receber infração? Claro que pode, né? O ciclista, o motociclista, o condutor, o proprietário do carro, né? O cara que utiliza a via pública de forma irregular, que está obstruindo, né? Ou seja, tudo isso vai ser passível de uma infração administrativa, que vai receber uma penalidade. Ele não concorda, né? Ele discorda disso, então ele entra com recurso, né? E o brasileiro adora um recurso, né? Por isso que estão amarrotados aí de recursos para serem julgados nas JARES, né? Bacana. 2, né? Qual que é outra competência? Cara, se a natureza dela é julgar, ela não é um órgão executivo nem rodoviário, é julgar. O que acontece? O legislador, tanto no CTB quanto aqui na resolução, ele falou, tem que dar meios necessários para que a JARE providencie que consiga realizar o seu trabalho. Quais são esses meios? Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito, executivos rodoviários, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida, né? E aí, professor, eu já fiz isso, né? Tem um bendito, né, ou maldito radar na minha cidade. Certa vez, eu caí 3 vezes nesse cara seguido, né? Mas eu não sabia que tinha um radar. Por quê? Porque não tinha sinalização. A sinalização desse radar não estava de acordo com as normas de trânsito, que define certinho a distância mínima, a quantidade de vezes que tem que ser sinalizado esse radar. Estava lá, mas estava lá o radar estava fazendo o trabalho dele. Tinha 3, né? O que aconteceu? Eu peguei, né, conhecedor da legislação, entrei com recurso administrativo na JARE, né? Entrei com recurso, e nesse recurso administrativo eu digo para vocês o seguinte, né? O que aconteceu no recurso? Né? Eu aleguei que eu estava cumprindo. A JARE foi lá e solicitou, né, ao município informações sobre aquilo, né? E o município fez as informações, procederam de acordo com os meus argumentos ali do meu recurso. Pronto, bingo, 10, né? E aí, o que aconteceu? Pronto, eu, claro, fui julgado positivo, ao meu favor, foi arquivada lá aquela infração, né? Aí, professor, o que acontece? Vamos lá. 1.13. Isso aqui é uma oportunidade de melhoria. Então anotem aqui, essa competência de oportunidade de melhoria. Ele vai prestar uma consultoria aos órgãos de trânsito, né? O que acontece nesse meu caso concreto, né? Opa, não foi só o professor Luiz, né? Olha, dezenas e dezenas de multas, processos aqui estão recorrendo a esse fato gerador da multa. Então, eu, JARE, né, a legislação deu essa competência de informar o órgão responsável por aquela via, para aquele radar, no caso da explicação, ele providenciar para que ele não aconteça isso. Olha aqui, encaminhar os órgãos e entidades executivos de trânsito, executivos rodoviários, informações sobre problemas observados nas atuações, apontados em recursos e que repitam sistematicamente. Nunca se esqueçam. E que se repitam. Eu já vi provas difíceis aí que o cara omitiu esse que se repitam sistematicamente, né? Por que o legislador colocou essa palavra que se repitam, né? Senão toda e qualquer multa que é derrubada ele ia mandar lá e entupir o órgão de documentos, né? Mas não tem que ser algo que se repete aí sistematicamente. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Vem comigo aqui, ó.
Composição da Jari, né? Primeira coisa, você já sabe alguma coisa sobre a composição da Jari. Professor, qual que é a composição da Jari? A composição da Jari é um órgão colegiado. Qual que é a quantidade? Já falei lá atrás para você, mas agora eu vou documentar, subsidiar legalmente a minha fala. Jari, órgão colegiado, já sabe, né? Terá, no mínimo, 3 integrantes, né? 3 integrantes, olha, no mínimo, 3 integrantes. 3 integrantes. Obedecendo-se aos seguintes critérios para a sua composição, tá? Obedecendo-se ao seguinte critério para a sua composição. Ok, né? Vamos lá. Primeiro, uma vaga, um integrante, né? Um integrante, com conhecimento na área de trânsito, bastante aberto. Então, um cara, né, que ele pode ser nomeado. Quem que ele vai nomear vai ser, a gente vai falar que as pessoas competentes para serem nomeadas aqui, né, o chefe do Poder Executivo, o secretário executivo, enfim, a gente vai falar quem que vai nomear, quem que vai ser a autoridade responsável por essa nomeação. Então, uma vaga é cara que tem conhecimento na área de trânsito, tá? Ou seja, né, o cara estudioso, né? Aí ele vem, qual que é o requisito? No mínimo, nível médio. Putz, né? Nível médio, né? Rapaz, isso aqui é um órgão julgador, né, cara? Nível médio, tá? Pô, tá, exigir formação de direito? Não, eu acho que não, né? Mas para o meu nível superior, porque ele vai ter que analisar, interpretar, ele vai ter que fazer um texto, vai ter que saber se expor, né? Não é que um cara de nível médio não saiba, né? Mas, enfim, eu acho que precarizou um pouco aí, né? Ou será que ele pensou naqueles municípios ali pequenos, né? Não sei. Então, uma vaga é aberto para qualquer pessoa que tenha conhecimento em trânsito, claro que vai ter que ter a devida comprovação. Nível de escolaridade, nível médio, né? Bacana. Então, esse é 41.A. E agora, 41.A1, né? Esse A1, ele está vinculado a essa vaga. O que diz aqui esse comando? Vem comigo aqui. Excepcionalmente, ou seja, né, é uma exceção, não é regra. Na impossibilidade de compor o colegiado por comprovado desinteresse integrante estabelecido no item 41.A, ou seja, o cara dessa vaga, do 41.A, ele está comprovado desinteresse. Ele não quer, né, ele não quer ir lá, ou quando indicado, injustificadamente não comparecer às sessões de julgamento, deverá ser observado o disposto do item 7.3. O que diz o item 7.3? O item 7.3 diz as maneiras que ele vai levar um pezinho no bumbum. Ou seja, ele vai ser destituído da vaga. Quando? Se ele faltar 3 sessões consecutivas ou 3 em 4 intercaladas entre si. Então, essa é a hipótese, né? Então, cara, não tem interesse em continuar nessa Jari, o cara dessa vaga, ou ele está faltando bastante. O que vai acontecer? É substituído por um servidor. Então, esse cara, ele vai ser substituído por um servidor público habilitado integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, um servidor do Detran, um policial, alguma coisa, um guarda de trânsito, né? Que poderá compor o colegiado no tempo restante do seu mandato. O tempo de mandato a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar do tempo de mandato aqui, tem um ponto específico que a gente vai falar isso. Então, essa é uma vaga, né? Uma vaga para quem tem conhecimento. O cara não quis. Ou ele está faltando, ele vai ser substituído por um servidor público, né? Olha aí, servidor público, né? Quando fala servidor público aqui, esse cara está legalmente investido no cargo. Se a gente tem aí uma suposição que o cara seja o quê? Um servidor efetivo concursado, né? Ok, então uma vaga para o cara que tem conhecimento em trânsito, né? Justo, com certeza, né? Professor, os detalhes, né? Gente, esse aqui é o regimento interno, diretrizes, né? Ele não dá diretrizes mínimas para elaboração, né? Vem comigo. Ainda na vaga 1, do cara do conhecimento de trânsito. Vem comigo. Representante de servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, né? Então, olha aí. 2, né? 2. Representante, servidor do órgão. Representante, servidor do órgão ou penalidade que impôs a penalidade. Então, ele vai fazer parte daquela vaga. É o servidor do órgão, né? Ele impôs a penalidade. Então, ele vai, ou que impôs a penalidade. Então, representante, servidor do órgão. Bacana, né?
Professor, outra vaga, B, tá aqui, tá? Outra vaga, B, né? Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. Tá aí, sindicato, autoescolas, ou seja, que é quem faz o trânsito acontecer juntamente com o órgão, entidade, ou representante de entidade representativa, sindicatos, associações de trânsito, né? Pode ser de autoescola, principalmente de autoescola, né? Ligada à área de trânsito, né? Então nós temos aí, né? Olha aí, né? Bacana, né? Então vem comigo aqui. Professor, então, Jari, né? Ó, temos Jari aqui, né? Então nós sabemos, né, que essa Jari aqui, ela vai estar sempre vinculada a um órgão. Vamos colocar aqui a CEMOB, Secretaria Municipal, né? Então tá aqui, né? Uma vaga, nós já vimos lá, é o cara que tem o quê? Conhecimento em trânsito, tá? Ó, em trânsito, ok. Outra vaga tá aqui, representante de entidade. No mínimo, quantas vagas? 3 vagas. Professor, e essa vaga aqui, né? Nós sabemos, né, que esse item 1 aqui, se o cara faltar, não sei o que vai acontecer com essa vaga, ela será substituída por outra pessoa, né? Ó, representante, servidor do órgão, né? Que impôs a penalidade. E aí, representante do servidor do órgão, cara, né? Aqui vou colocar aqui, ó, tá? Ó, a vaga 4.1.A. Essa aqui é a vaga 4.1.B, né? E essa outra vaga aqui, professor, o regimento interno que irá definir, né, da unidade. Mas, por via de regra, essa é a vaga do 4, item, que é o servidor da casa, né? Então, o servidor da casa aí que vai definir, tá? O servidor da casa, né? Servidor do órgão, ó, servidor do órgão, né? No outro, ele colocou para substituir servidor público, né? Outro ele colocou servidor público, aquele servidor do órgão, tá certo? Então, que vai compor lá. Então, a CEMOB vai ser um servidor do... Então, nós temos aqui, ó, uma pessoa que tem conhecimento em trânsito, da sociedade em si em geral, um representante da entidade de classe e um servidor do órgão para fazer análise desses recursos, né? Bacana. Professor, nessa vaga 4.1, né? O cara foi lá e elegeu lá o cara lá, um sindicalista lá, e esse sindicalista, ele vai ocorrer no mesmo erro do cara que tem conhecimento em trânsito. Qual que é o erro do cara? O erro do cara é o seguinte, né? Olha só, excepcionalmente, certo? Ok, né? Na impossibilidade de se compor o colegiado por existência de entidades representativas da sociedade ligada à área de trânsito ou por comprovado desinteresse dessas entidades, indicação do representante contra o indicado injustificadamente que não comparecer às sessões de julgamento, olha aí, até o item 4.3, o cara faltou 3 seguidas, por exemplo, olha só, esse cara, essa vaga, né, excepcionalmente, será substituído por servidor público habilitado integrante do órgão ou entidade, componente do Sistema Nacional de Trânsito, que poderá compor o colegiado no tempo restante do mandato. Então tá aí para vocês aí a outra possibilidade, né? Vem comigo, bingo. Outro comando aqui. O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los, né? Então aí, outro comando, né? Então, um cara, vamos lá, vem comigo, né? Regra geral, conhecimentos em trânsito, primeira vaga, segundo servidor do órgão que aplicou a penalidade, né? O terceiro, entidade representativa, compôs a Jari, né? Só quem que vai ser o presidente? Qualquer um, tá? Qualquer um. E quem que vai escolher? Ó, a autoridade competente para designá-los. Então, essa autoridade que vai competente que vai designar, que vai escolher quem que vai ser o presidente, né? Professor, ali na lei, ele diz que no mínimo serão 3. Ok. Esse aqui é regras mínimas para a elaboração do regimento interno. Dependendo da situação, né? Ele pode, o regimento interno aí, ter mais vagas, né? E claro, redistribuir essas vagas aí. Mas no mínimo, isso aí é a estrutura dele. Professor, cabe suplência? A suplência é obrigatória? Já caiu isso em prova? Não, é obrigatória, é facultada. Facultada a suplência, né? Pode ter suplentes também.
É vedado ao integrante da JARE compor Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra a DIF, né? Ou seja, ele está impedido aí de participar desses conselhos. Bacana? Então tá aí para vocês a composição. Esse item composição é um dos itens que mais são cobrados na prova, né? Professor, o cara que compõe a JARE, ele é um julgador. Ele vai ser um julgador de primeira instância administrativa. Se ele é um julgador de primeira instância administrativa, até para o princípio aí da transparência, né, para a transparência, a credibilidade do processo, ele tem impedimentos. O que é impedimento? Significa dizer que tal pessoa que faz parte da JARE, em determinadas situações, não poderá prover o julgamento, porque ele está impedido. Quais casos? Vem comigo. O regimento interno da JARE poderá prever impedimentos para aqueles que pretendam integrá-los, dentre os outros, os relacionados. Ou seja, quais são as causas? Idoneidade, né? Então, o cara lá, rapaz, é um cara aí que tem uma ficha pregressa, uma capivara, como diz aqui no Mato Grosso, aqui, extensa, né? Então, ele não tem moral para isso, ele está impedido de exercer esse cargo, né? Então, o regimento interno da JARE pode prever isso e todos prevêem. 2. O cara está lá na JARE, mas ele levou lá uma suspensão, uma cassação da habilitação dele, ó. E aí, não tem moral, né? O cara está lá, ó, estar cumprindo ou ter cumprido penalidade de suspensão do direito de dirigir, olha aí, cassação da habilitação ou proibição de obter documentos de habilitação até 12 meses do fim do prazo da penalidade, ó. Então, até 12 meses, então é outra penalidade, né? Que é outra coisa, é outro impedimento que ele não pode compor a JARE, né? E, finalmente, o último impedimento cabível a ele, ao julgamento de recurso quando tiver lavrado o auto de infração, né? Então tá aí, vamos colocar aquele caso da composição da JARE. Você tem um cara de conhecimento de trânsito, primeiro, o cara lá, o cara das filosofias do trânsito, né? Segundo, o servidor, e o terceiro, a entidade representativa. Lembre-se que esse servidor é o servidor da casa que impôs. Vamos supor que é na CEMOB, órgão municipal, por exemplo, né? Ou PRF, ou policial, ou guarda de trânsito que aplicou aquilo ali, aquela multa, ele pode no outro dia ser nomeado para ser designado para participar da JARE. E aí ele vai, claro, ele vai, né? E aí, professor? Aí ele está lá, de repentemente, olha só o verbo, de repentemente, né? Olha aí, não é o verbo, a locução aí, né? E aí, chegou lá, puxa, cara, este cara aqui, eu que apliquei, então eu apliquei aquela penalidade e eu vou analisar o recurso, eu estou impedido, não posso, né? Isso, ao julgamento do recurso quando tiver lavrado o auto de infração. Né? Ele fez um auto de infração ali, então ele não pode, né? Bacana? Vamos lá, continuando. Nomeação da JARE, dos integrantes da JARE. O que significa isso? Quem que tem a atribuição de designar os membros da JARE? Está aqui. Vem comigo. A nomeação dos integrantes da JARE, que funcionam junto com os órgãos e entidades executivos rodoviários da União e junto à PRF, será efetuada pelo secretário executivo do Ministério, a qual o órgão ou entidade estiver subordinado, facultada a delegação. Então, olha aí, né? Então, o secretário executivo do órgão, do Ministério, claro, esses dois órgãos aqui, tanto o DENIT quanto a PRF, né? Eles estão sempre vinculados o quê? A um órgão da administração pública direta. Qual que é o nome do órgão? O Ministério. Aí, o legislador aqui foi inteligente, tá? Ele foi inteligente, né? Ele foi inteligente. Por que ele foi inteligente, né? Vamos colocar aqui, linha do tempo, né? Vamos colocar a própria PRF, né? A PRF antes era vinculada ao Ministério da Justiça. Então vai ser o secretário executivo desse ministério que vai poder designar os membros, vai nomear os integrantes, né? Aí um tempo depois criaram o Ministério da Segurança Pública, né? Vinculou a PRF nesse cara aqui. E agora, recentemente, a PRF, né, passou de novo para o Ministério da Justiça, né? Olha a movimentação, né? Olha aí. Ou seja, o legislador aqui, já sabendo que a administração pública é bastante estável, deixou em aberto, no qual o ministério que está vinculado, né? Olha aí, né? Cara, assim, e vai mudar? Pode mudar, com certeza. E um detalhe importante, nesses casos aqui, a nomeação aí, porque nós temos aí diversas JARES, dezenas e dezenas de JARES aí no Brasil todo, parte estadual, né? Porque a Polícia Rodoviária Federal, cada superintendência tem uma, né?
DENIT também, né? Então bastante pode trabalhar em conjunto, né? E aí, professor, ele delegou essa capacidade de nomeação por delegação, né? Lei 9.784/99, né? Bacana, né? Artigo 6.2. A nomeação dos integrantes da JARE, que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviário estadual e municipal. Então, aqui é federal. É o secretário executivo do Ministério. Excelente pergunta, né? E no município e no estado, quem tem essa competência é o chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo. Aí. Prefeito e governador. Também o legislador sabiamente, né, atribuiu, né, facultou aqui a possibilidade da delegação. Normalmente o cara vai delegar para o CEMOB lá, para o DETRAN, DNE, Departamento Estadual de Rodoviário e aí por diante, né? Então aí a competência de quem pode estar fazendo essa nomeação, né? Mandato dos membros, importante também. O mandato será, no mínimo, de 1 ano e no máximo 2 anos, ou seja, o legislador quer o quê? Rotatividade, né? O regimento interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARE por períodos sucessivos, né? Então ele pode ter aí, ó, aí deixou bem aberto, que não é apenas uma recondução, né? Ele poderá ser aí período sucessivo, 2, 3, 4, né? Ou nenhuma, o regimento interno de cada JARE que vai definir isso. Perderá o mandato, olha aí o 7.3, aquilo que a gente já viu lá atrás, e será substituído o membro que, durante o mandato, tiver A, 3 faltas injustificadas em 3 reuniões consecutivas. B, 4 faltas injustificadas em 4 reuniões intercaladas, né? Então, o cara aí faltou, então, ou seja, ele quer assiduidade. Por que tem que ter assiduidade? Porque tem prazo para julgamento, né? Bingo! Deveres da JARE, né? Vamos lá, deveres, né? O funcionamento da JARE obedecerá ao seu regimento interno. Claro que o regimento interno vai ter que seguir essas regras gerais, né? 2. A JARE poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples, olha aí, maioria simples, você é 3, maioria simples vai ser 2, né? De seus integrantes, respeitada obrigatoriamente a presença do presidente. Então o presidente tem que estar presente, se ele não tiver, ou o seu suplente devidamente designado. As decisões da JARE deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples, definiu o quórum, né? Já vim prova cobrar maioria absoluta, né? De votos, dando-lhe a devida publicidade. Ou seja, esse aqui é um ato administrativo, então ele tem aí a obrigatoriedade da publicidade dos atos, né? Bacana, né? Deveres dos órgãos e entidades, ou seja, cada JARE obrigatoriamente está pendurado em um órgão ou entidade no sistema de trânsito. Claro, a primeira obrigação é manter da estrutura de funcionamento, tá aí, para fazer acontecer essa estrutura, né? Essa estrutura de JARE é novidade do CTB de 97, tá? O regimento interno deverá ser encaminhado para o conhecimento e cadastro. Então, primeira coisa, né? Então, o regimento interno deverá ser encaminhado. Para quem? Primeiro, ao DENATRAN. Quais regimentos? DENIT e PRF. Tá? Ao CETRAN. Né? Quem que CETRAN? Todos os outros, se tratando de órgãos e entidades executivas de trânsito, rodoviários estaduais e municipais. E, claro, contra a DIF, no caso aí do Distrito Federal, que não é dividido em municípios, né? Ok, último comando aqui. Caberá ao órgão ou entidade junto ao qual funcione a JARE prestar apoio técnico, administrativo e financeiro de forma a garantir o seu pleno funcionamento. Ou seja, quem vai bancar toda essa estrutura aqui vai ser quem? Vai ser o órgão na qual ele está representando, está analisando os seus recursos administrativos, né? Bacana? Ótimo, né? Finalizamos aí mais essa aula aí. Vem comigo, encerramento de sempre, aquela mensagem, né? Não more no passado. Não fique remoendo as coisas que passou, né? Não sonhe com o futuro. Não fique só no mundo da lua. Concentre-se a mente no momento presente. Concentre-se a mente no momento presente, cara. Realidade, ser pragmático. Viva o seu dia e procure o seu dia cada dia ser melhor. Cada dia é um dia melhor, sempre dá o melhor de si, né? Eu falo para vocês que todos os dias, né? Já disse isso em outros vídeos. Eu acordo, faço uma oração, né? Eu faço uma oração, né? E procuro no dia ser o mais produtivo possível. Eu acordo o dia, naqueles 3, 4 minutinhos depois da oração,
Ele falou, opa, hoje eu vou colocar como meta fazer isso e coloco em execução. Claro, nem sempre eu consigo, mas a maioria das vezes eu consigo cumprir aquilo que a gente se impôs aí de meta diária, de atividade. Isso vai fazendo a máquina girar, andar. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.